Ô, Pedrão, o que você quer falar então sobre o atletismo? Porque atletismo é um mundo, né? Pois é, nós vamos ter que tomar cuidado para não começar nada que não dê tempo de acabar, né? Ah, não, mas a gente tem tempo, Pedrão. Pode ficar tranquilo. Aqui, ó, não é uma hora, não. A gente pode ficar uma hora e meia. Você não gostaria que eu seguisse aquele roteiro que você falou? Como é que é? Você não quer que eu siga aquele roteiro dizendo aonde eu nasci, Por há quanto tempo? favor, se apresente. Pode sim, pode estar. Fique à vontade, Pedrão. Meu nome é Pedro Henrique Camargo de Toledo. Eu sou mais conhecido no atletismo, fui mais conhecido no atletismo como Pedrão. Mas na época realmente eu era um Pedrão forte. E não havia tantas pessoas altas na minha época. Então, esse Pedrão foi bem adequado para aquela época. Agora eu seria menos do que um armador de basquete, né? Baixinho. Mas eu estudei num colégio chamado Dr. Álvaro Guião, tive um professor de educação física excelente, professor Mauro. Ele foi, inclusive, preparador físico do São Paulo Futebol Clube nos idos lá de 50 para 60. Ele, inclusive, é o autor de um livro sobre educação física, junto com o professor Júlio Mazei. Bom, desse colégio, doutor Álvaro Guião, eu continuei até terminar o colegial, fui para a Escola de Educação Física, em São Carlos mesmo, não pertencia ainda nem à instituição federal e nem estadual, que era a USP. Eram pouquíssimas escolas naquela época, pouquíssimas. Então, hoje, elas, não, acho que na década de 70, elas proliferaram, assim, foi uma loucura a escola de educação física, havia muitas. E, embora alguns achem que isso não foi muito bom, eu acho que foi. Né? Melhor aquele conhecimento do que nada, que na época não havia essa facilidade para se comunicar, né? Via computador, etc. Então, fiz a escola de educação física e naquela época comecei a me interessar porque eu tinha dois amigos que eram atletas assim, dois não, era um grupo maior, mas dois eram mais conhecidos. Foi o Clóvis Nascimento, que foi professor do técnico do, oh meu Deus, técnico do Prudêncio, que foi o medalhista olímpico, foi recordista do mundo por 20 minutos, mas foi. Nelson Prudêncio. E o professor Alberto Bacan, que era saltador de altura, ou em altura, fazia decathlon também, o que me entusiasmou e eu acabei fazendo decathlon. E correndo barreiras, correndo 405 barreiras. Mas eu fui um atleta esforçado, mas medíocre quanto a resultados. Porque eu já trabalhava quase que o dia todo e só ia treinar no fim da tarde. Então, eu ficava em função da educação física um tempo enorme. Quando ia treinar, estava cansado, estava mal-humorado, porque não era fácil, ônibus, etc. Eu hoje, quando vejo, não sei se isso seria de interesse do teu público, das pessoas que te assistem, eu hoje, quando vejo, por exemplo, alguém ter massagista, médico à disposição, nutricionista, eu digo, ah, meu Deus, eu recentemente, num passado recente, tive tudo isso para assistir os meus atletas. Mas o que eles tiveram vai ser, no máximo, 15%, 20% do que tem hoje, em grande maioria, e graças a Deus tem, os atletas.
Hoje eles estão protegidos por um grupo que trabalha com eles, que vai desde fisiologista até sei lá o que, de tantas especialidades que cuidam deles. Psicólogo. Psicólogo, nossa, na época era até feio a pessoa falar que ia no psicólogo, porque entendiam que só ia em psicólogo quem estava louco. E eu acho que, de uma certa forma, não erraram muito, porque escolher atletismo e 400 metros é coisa de louco. Então, eu já estou aonde? Já estou trabalhando em São Paulo. Trabalhei. Depois que eu trabalhei no São Paulo Futebol Clube, onde eu conheci Dietrich Gerner, que foi técnico do Ademar Ferreira da Silva, sem sombra de dúvida, o maior atleta que o Brasil já teve. Quanto a medalhas, quanto a resultado que deixou o mundo todo arrepiado, eu acho que o do Joaquim Cruz, nos 800, é o tempo mais significante. Bom, fora conhecer o Dietrich Gerner, eu tive a oportunidade de conhecer outros dirigentes de clube e não sei se você vai se lembrar, eu fui procurado por um atleta que era atleta e diretor de atletismo do Pinheiros, Otto Neumann. Sim, Lembra dele? Então, sim. ele foi o responsável por toda, na minha maneira de ver, por toda uma revolução que teve do esporte dentro do Pinheiros. Ele, o Abel, que na época foi diretor, o Rato, o Buque da natação, você há de se lembrar do Buque, técnico do Pinheiros de natação, chegou a trabalhar com o Manuel, que foi recordista mundial dos 100 metros. Manuel, me lembro agora. São Não lembro. tantos nomes e graças a Deus a minha cabeça me atrapalha de vez em quando, mas de vez em quando me ajuda a esquecer coisa ruim. Então, acabei aceitando um convite para ir para o Pinheiros. No Pinheiros eu conheci o Otto Neumann, já não estava mais, o Otto Neumann se afastou e em seguida veio a falecer e foi substituído pelo Geraldo Paes de Barro Couto, seu Geraldo, um espetáculo de pessoa, um amor de pessoa. Ele mandava e desmandava em todo mundo, com jeitinho, com carinho, sem se exasperar. Um cara extraordinário. Ali no Pinheiros, eu passei a maior parte da minha vida. Eu trabalhava todos os dias e 3 vezes por semana trabalhava até às 10 da noite. Nos outros dias eu trabalhava até às 6, mas daí eu ia trabalhar em outro lugar, porque senão o dinheiro era curto. E eu acho que agora, dentro disso, já tem a oportunidade de você me dar uma sabatinada aí no que você quer que eu tente falar. Não, eu queria saber, Pedrão, como foi a sua, como é que foi a descoberta desses atletas tão importantes que fizeram a história do Brasil e que passaram por você? Pois é, muitos deles eu trabalhei desde o começo. Eles, vamos dizer assim, eles nasceram e cresceram na minha mão. Outros já vieram trabalhados, mas vieram competir no Pinheiros, que o Pinheiros dava refeição, o Pinheiros ajudava na condução. Eu tinha tido
muita sorte nos trabalhos que eu fiz, então os meus atletas estavam fazendo resultado, isso acaba chamando outros. Enfim, e por observação, porque você sabe quando uma pessoa vai dar certo ou pode dar certo. Né? Você não deve confiar, não deve desconfiar, mas não deve absolutamente confiar nos seus olhos. E nem em sentidos outros que você diz assim. Eu bati o olho e já vi tudo. Mentira. Ninguém, pode ser que um em 100 mil, em 200 mil, tenha essa capacidade. Eu não acredito. Eu acho que ele vê uma série de... Mas de dizer este vai ser um campeão é muito difícil. Né? Então, eu, por analisá-los, levar em consideração biotipo, né? Não adiantava colocar uma pessoa para correr 110 sobre barreiras, né? Sendo uma pessoa de pouca estatura. Então, são coisas que você ia ou pegar uma pessoa longilínea, mais magro, para arremessar peso, e por aí vai. Então, eles eram detectados também por teste. Por exemplo, teste de força nas pernas, um salto com as duas pernas, né? Teste de força nas pernas alternando, só na esquerda, só na direita. Daí você, além de medir a força das pernas, você via a diferença que pudesse existir entre uma e outra, né? Gerando com isso um desequilíbrio, um descompasso na hora de correr e por aí afora. Teste de velocidade, né? Teste de resistência numa corrida para aproveitar a coqueluche da época, numa corrida de 12 minutos, que era o Cooper, né? Teste de Cooper, porque também depois ajudava a fazer uma avaliação de forma comparativa. O teu fez isso, o meu fez isso, assim, assim. E dentro do próprio clube. Pedrão, a idade assim, média de quando esses atletas entravam lá, qual era? Olha, eu sempre gostei do trabalho que tinha com crianças, com os pequenos mesmo. No clube, a partir de 12 anos de idade, ele já podia ir para aprender gestos e tudo mais. Mas as crianças no mundo todo que tem esporte e esporte competitivo, eles fazem desde idades menores, por exemplo. Existem, inclusive, estudos, eu não sei se ainda prevalecem esses estudos, que a melhor idade para você mudar a frequência das passadas de vida é por volta dos 9 anos, 10 anos. Depois você melhora a sua velocidade pela força, pelo tamanho das passadas. Mas pela frequência das pernas, a idade boa para começar é essa que eu falei. 9 Vamos anos. abrir aqui um espaço no compasso. As coisas que eu estou falando, vocês podem acreditar em termos, porque eu sou, mas hoje todo mundo é ultrapassado. Antigamente você era ultrapassado pela dificuldade de ter artigos bons para ler, de Sim. trocar experiências. Hoje não. Hoje o abençoado do computador, ele facilita, ele aproxima, né? Ele permite, inclusive, uma troca de conhecimentos. Né? Mas, por aí, aonde eu estava? Você estava falando da melhor idade para as crianças começarem assim, É, a 9 anos de idade. E até daí queria... falou sobre os estudos, né? Você sabe, Pedrão, eu vou te falar uma coisa.
Eu abri essa empresa voltada para Atleta Master justamente porque, apesar do que você acabou de falar, dos computadores e tudo mais, eu acho que aqui no Brasil ainda existe uma carência muito grande em relação à pesquisa, talvez não dos atletas absolutos, mas dos atletas master muito grande, sabe? E eu não sei se é porque a pesquisa não é muito valorizada, ou é cara, ou eu não sei, não é, faz parte da política do governo, não sei. Mas eu vejo que isso causa um vácuo muito grande, né, em muita coisa. Olha, na minha época, Ah, esse na minha época é um negócio, é história de vovó. Na minha época, esse trabalho com crianças era inclusive visto não com bons olhos, porque achavam que você ia machucar a criança, ir a sim, limites que não interessava e tudo mais. De uma certa forma, eu dou razão, que na época também nós não tínhamos, afora alguns que nasceram abençoados e que sabiam tratar com crianças, com jovens, não havia nada que nos preparasse para esse tipo de trabalho. sim, Não havia nada. Então, o treinamento ele era mais ou menos assim. Eu pegava um artigo ou um livro que dizia do treinamento, por exemplo, e vou dizer para você, esse exemplo que eu vou dar foi feito por um atleta meu e hoje um professor espetacular. Ele leu um livro no capítulo Velocidade, ele leu Lloyd Winter, que foi o maior treinador de velocidade na época. Ele treinou atletas que foram recordistas do mundiais dos 100 metros, dos 200 metros e dos 400 metros. Todos eles com resultados espetaculares. Tom Smith. Eu vou me lembrando e vou dizendo para você. Espetaculares. Né? Muito bem. Mas por que eles começaram também, esses atletas espetaculares, treinando com a própria vida que se levava antigamente? Você brincava na rua, corria, a tua força de braço era medida por subir em árvore, essas coisas. E também porque, na época, não se valorizava tanto. Agora se valoriza mais. Um tratamento especial com jovens. Ou seja, eu vou dar exemplo do que eu vivi, do que eu senti. Não chamar nenhuma criança por apelido. Não corrigir na frente dos outros, porque a criança é de uma ruindade absurda. Se ele descobrir que alguém tem um ponto fraco, ele vai fazer um bullying ali sem saber o que é bullying, mas vai encher o outro. Então, até exercícios que você ensina para um grupo fazer, você não deixa que eles fiquem se misturando muito, porque tem um que é mais gordinho, entendeu? E que já não. Se você for adaptar uma barreira para os outros passarem, o gordinho vai trombar ali. Então, o melhor que você faz, ou coloca um obstáculo extremamente baixo, ou não deixa o gordinho fazer aquilo, põe o gordinho naquela hora para fazer alguma coisa diferente, arremessar um medicine ball, entende? Valorizar alguma qualidade outra. Mas, enfim, você diz assim, mas Pedro, você fez isso? Pedro, você fez isso? Eu fiz. Eu fiz. Graças a Deus eu fiz. E encontro com tantos ex-alunos que chegam para mim e falam assim, professor, puxa vida, o senhor quebrou meu galho, viu? Eu não sabia que eu era capaz de fazer isso, eu tinha medo de fazer, tinha vergonha de fazer. Mas eu não sei de onde eu fui tirar, eu acho que tirei da minha mãe, que foi uma professora espetacular, essa sensibilidade, por exemplo, um aluno gordo, eu nunca mandava ele tirar a camiseta para jogar no time sem camisa, nunca. Ele tinha vergonha de ter o peito grande,
Por que que eu vou expor a Sim, uma vergonha? De jeito nenhum. Eu tenho um ex-aluno que hoje é professor de uma universidade, que quando fala comigo, ainda chora. Isso aconteceu há 50 anos atrás, ou 60 anos atrás, entende? Então, eu acho que essa falta de sensibilidade também faz muita coisa. Há quem pense que saber, por exemplo, sobre biomecânica, sobre química, sobre bioquímica, esses conhecimentos mais da área teórico-científica, é o suficiente para suprir uma qualidade que podia ser alertada, trabalhada na universidade. Olha, cuidado, você vai começar. Não queira provar para os seus alunos, ou em cima dos seus alunos, que você é tão bom como fulano de tal, e enfiar treinamento neles até. Não explore o lado psicológico dessas crianças, entendeu? Porque a linha que separa o valente de um covarde é muito tênue, é muito fraca. é verdade, Então, Pedrão. com cuidado. E por aí fora. Pedrão, você acha que essa sensibilidade da qual você fala e da qual você foi privilegiado, né? E, portanto, os seus, os seus atletas também, ela dura a vida inteira ou ela, em algum momento, pode se perder? Ah, pode. Pode se perder em diversas situações. Primeiro que você nunca compete com o seu atleta. Nunca. Se ele estiver jogando cartas, não vai jogar com ele. Se você bater, ganhar o jogo dele, compreendeu? Isso não vai construir nada. Ele sim quer ganhar de você. Você não vai lá, não. Você joga muito para mim, não sei o que, não sei o que lá. É a mesma coisa que chegar, por exemplo, num salão cheio de menina bonita, compreendeu? E o cara escolher a mais bonita, o técnico escolher a mais bonita, antes dos atletas terem a possibilidade de escolha. Você já está trabalhando como inimigo, como adversário. Eu acho, entende? Mas tudo isso que eu acho é muito relativo, porque eu acho. Vocês não vão ter absolutamente nada do que eu estou falando escrito e justificado por mim. Não, eu não Mesmo porque concordo com o escrito, mas você tem, como eu te falei no começo, as pessoas que passaram pelo tratamento que você soube dar tão inteligentemente e tão, de uma maneira psicológica tão madura e tão desenvolvida, nós somos a prova de que o que você fez e do que você está falando é real. Não é eu acho. É uma coisa, como eu te disse, foi um legado que você deixou. E quando eu te perguntei se isso se perde, é porque eu acho que muitas vezes há um problema também, por exemplo, de essas coisas se perderem por conta de ego, de arrogância, do que vai acontecendo ao longo da vida dessa pessoa, né? E isso é muito raro, sabe? Isso é muito raro, Pedrão. É por isso que Pois é. talvez as pessoas todas elas se sintam privilegiadas, né? De parece até que eu estou aqui fazendo apologia, mas não é. Eu estou relatando algo que eu vivi, né? E assim como eu, tenho certeza que centenas de outras pessoas, né? Então,
pode ter certeza absoluta que isso que você está falando não é eu acho, não. É um legado que você deixou. Pois é. Então, eu quero acreditar também que eu fui abençoado com uma série de coisas. Isso não me exime de uma série de escorregões que eu dei, Lógico. sendo grosseiro, sendo prepotente. Quando eu descobria, meu Deus, o que eu fui fazer? Por que eu fiz isso? Não é? Enfim, eu cometi muitos erros, mas não cometi o erro de não pedir desculpas. Eu sempre me desculpava. E sempre pedia desculpas na frente de quem estava perto quando eu errei. Né? E não era tão reincidente estar toda hora errando, porque não tira o valor do pedido de desculpas. Mas eu era bem próximo dos meus alunos, por algumas coisas que eu fazia e que outros fizeram tanto ou mais do que eu, mas como nós estamos aqui, nós dois, você não conta para ninguém. Eu, eu acho que o que me empurrou para ser um técnico vitorioso foi a maneira que eu tratava os meus atletas. Os meus atletas me amavam, Sim. me amavam. E eu me sacrificava por eles. O menor dos sacrifícios que a gente faz, o menor, é pôr dinheiro, porque dinheiro é uma coisa, você entende? Qualquer um pode pôr, pode colocar. Agora, você está junto na hora da tristeza, num momento que a pessoa precisa de uma palavra amiga, entendeu? Que você compra a briga dele e não quer ficar interrogando para ver se ele tem razão mesmo. Se ele te procurou é porque ele precisa de auxílio e não de alguém que diga para ele, não, mas você está errado. Não, naquela hora ele está certo. Então, isso me aproximou dos atletas. E eles gostavam. Né? Eu não era, por exemplo, um expertman em treinamentos feitos na base desse próprio Buddy Winter, que eu cheguei a fazer alguma coisa, mas eu digo outros tantos. Eu ia mais na minha cabeça, mais no meu coração, mais na minha sensibilidade. Olha, que dia que você vai fazer uma supercompensação? Eu acho que pode ser hoje. Que dia que nós vamos fazer tal negócio assim, assim? Vamos ver o que todo mundo acha. E eu tinha algumas coisas que me ajudavam a fazer. Por exemplo, dor muscular. Você treinar em cima de dor muscular não é valentia. Não é? Você não ensinou e cobra uma corrida longa de um atleta e ele exageradamente apoia o pé para a ponta do pé. Não ponta e planta, mas ponta de pé. E daí adquire aquela famosa canelite, que ninguém aguenta depois fazer nada com ela. Então, essas coisas, essas preocupações outras, eu tinha. Né? Acho que isso me ajudou bastante, viu? Me ajudou bastante. Pedrão, eu ia te perguntar algo. Você sabe que às vezes a gente chega num. Às vezes o pensamento passa tão rápido que você acaba até esquecendo o que você ia perguntar. Mas eu acho que você também adequava os seus treinos à, à capacidade do aluno, à, à tendência que ele tinha de mais facilidade em alguma coisa ou mais dificuldade em outra, né? Eram treinos com inteligência, né? Com, digamos assim, não eram treinos, o mesmo treino para todo mundo. Eu acho que era uma roupa, né? Que você fazia e adequava para aquele atleta.
Quais foram, assim, as maiores dificuldades que você encontrou ao longo da sua carreira enquanto treinador? Mas eu estou falando de dificuldades em treino mesmo, junto a um esportista. Ah, eu tive dificuldades. Tive dificuldade principalmente nesse diagnóstico que um médico pode te dar, nessa ajuda de falar assim, não, segura o treino, que mesmo você achando que está fraco, está forte para ele. Sei. Entende? Eu queria até aproveitar para te dizer, e para quem nos assiste, o seguinte: a forma de você vender o treino é muito importante. Sei. As correções têm que ser feitas, por exemplo, numa prova de saltos, que é o que eu trabalhava mais, ou mesmo numa prova de corrida. Você vai corrigir. Como que você vai corrigir? Que horas você vai corrigir? Você tem que corrigir, mas como? Você não pode querer dar 5, 6 tópicos, itens da corrida, ao mesmo tempo para o atleta. Você primeiro tem que aprender aonde está a galinha, qual é o erro maior, que gera outros erros. A Sim. partir daí, você vai trabalhar, e vai fazer a correção como? Você não vai propriamente corrigir na primeira chegada que você tem ao atleta. Você vai dizer para ele, pô, parabéns, você melhorou. No geral, você melhorou. Você está movimentando melhor os braços. E eu queria falar sobre os braços, mas eu vou falar elogiando. Você já está trabalhando de forma mais solta. Né? Corre com essa polinha aqui na mão, que vai ficar mais solto ainda. Né? Você está terminando o movimento da perna, você não está correndo sentado. Acho que você está com medo de rasgar esse calção novo, por isso que você está correndo certo. E brincando, vamos corrigindo. Vamos corrigindo. Né? É mais ou menos uma tática de guerrilha para atacar problemas que, se você não souber, e eu não quero dizer que eu não tenho errado 1000 vezes, meu Deus, mas se você não souber cuidá-los, você acaba chegando naquele ponto que o atleta diz, eu não melhoro. E quando Sim. você relaciona isso com falta de coragem, vamos lá, coragem, sangue no olho, vai em cima da barreira, por exemplo. Né? Então, aí você está extrapolando, está dando uma carga de estimulante que vai prejudicar o jovem. No meu colégio, eu trabalhava com todas as crianças, e no colégio não dá para você separar esse ou aquele. Dá sim. Quem quer correr no grupo da frente? Quem quer correr no grupo da frente? Não você vai. Quem quer? Quem quer correr no segundo grupo? Quem quer ficar aqui? E vocês dois aí, os cachorros, por que vocês não vão correr? Ah, professor, eu estou muito gordo. Anda. Se você andar, para mim está bom. Aí um lá, entendeu? E quem der risada vai se haver comigo. Isso é meio ditatorial, meio. Né? É capaz de hoje você ser processado. Você gritou com o meu filho, chamou a atenção. Mas eu sempre procurava prestigiar e proteger aquele que tinha problemas outros. Problemas outros. O gordo, por exemplo, ele ia ser meu cronometrista para ele se sentir útil. Ele ia ser o árbitro do jogo de basquete. Alguma coisa ele ia. Será que eu esqueci algum atleta pelo meio da conversa? Eu esqueci e não estou achando agora para colocá-lo aqui nos exemplos. Porque a gente esquece o fio da meada, não é? Ô, Pedrão,
Você sabe De... que a sua imagem congelou. Você tá assim, parece que eu tirei uma fotografia sua e a gente vê só essa sua fotografia. A gente não consegue te ver assim. Você não gostaria de sair e entrar de novo? Você sabe fazer isso? Não, não sei, mas eu vou chamar alguém que me ajude. Graça, Meu Deus! você que sair para eu entrar de novo. Porque eu gostaria muito de te ver. Você não está me vendo? Eu E tô eu te todo aqui exibido, assim não vai, né? entendendo? Podemos parar um pouco? Não, não, mas eu vou ficar aqui quietinha esperando. Você Eu faz, é que tenho que fazer. O você que só que eu tenho que sai, chama. Cadê a pessoa que estava te ajudando aí para sair e entrar de fazer? novo? Vou embora. O que que você quer, bem? Tem que sair? Ele sai e entra de novo, porque a imagem dele congelou. Ah, tá. Peraí. Oi, Ana, tudo bem? Olha, tem até nadador aqui. Opa, agora vai entrar de novo. Convidei de novo. Entrou? Aê! Deu? Agora sim, agora eu estou te vendo. Pronto. Sabe, Então, Ana, eu estou explicando para uma nadadora aqui que a sua imagem ficou congelada, mas agora está tudo jóia. é, Você perdeu os 40 minutos mais impressionantes, Ana, mas depois você assiste o vídeo e você vai ouvir. mas o nadador, que eu queria me lembrar no Pinheiros, que treinava com o Book, que além de técnico espetacular, era meu amigo, gostava demais de mim. Eu levei depois o Book para trabalhar comigo, jogos escolares, mas isso é uma outra coisa que eu quero tratar aqui com você, se der tempo. Mas Manuel dos Santos, Sim, Manuel dos Santos. que foi, na época tinha um grupo Peixes Voadores, um grupo de japoneses, e o Manuel em seguida apareceu e bateu recorde no Pinheiros, na piscina do Pinheiros. Acho, não sei, mas acho que sim. Pedro, agora me fala assim dos seus grandes feitos assim enquanto treinador e como que eles te levaram para as Olimpíadas. O que que você sentiu? Eu lembro perfeitamente bem do João do Pulo. Como é que foi toda esse desenvolvimento, digamos assim, desse trabalho maravilhoso que você fez? Eu acho que você faz parte da nossa história, sabe? É, História do esporte aqui no Brasil. Você é uma pessoa muito importante dentro da nossa história, entendeu? E aí, saber disso é bacana, é interessante, é importante. Como é que foi? então, eu trabalhei, eu trabalhei antes da gente ir para os atletas mais especializados, mais. Eu trabalhei durante muito tempo com escolares, jogos JEBs, Jogos Escolares Brasileiros. Sei. Era realizado a princípio em Brasília, depois, a primeira vez que saiu de Brasília, eu era o coordenador do atletismo e depois eu fui coordenador dos JEBs no geral, de todos os esportes. O chefão maior era o Ari Façanha de Sá, que foi olímpico, saltou 7,80 no salto à distância naquela época. Um cara espetacular e uma bondade, uma pessoa íntegra.
Então, nos jogos escolares, eu tive a oportunidade de conhecer muitos jovens de lugares diferentes. Então, dava perfeitamente para a gente ver valores diferentes, maneira de se comportar, quem era mais humildezinho, tecnicamente falando. E pude trabalhar com eles, sentir. Eu é que escolhia os atletas que iam viajar para os estágios na Alemanha. Nós fomos para a Alemanha com um grupo de atletas e de treinadores. Eu escolhia os treinadores e os atletas. Parênteses. Aí, quando você escolhe um, mas não escolhe o outro, aquele outro vai ser teu inimigo para sempre. Tem que se conformar com isso. Dificilmente ele vai entender que o direito da escolha era meu e que o cara foi escolhido porque na minha maneira de ver, era melhor do que os outros. Mas não é bem assim que acontece. Então, nós fomos e eu acho que eu pude fazer parte da educação dessas crianças, desses jovens. Por exemplo, nós viajamos numa época que estava tendo problema no país e eu pude contornar isso de uma forma inteligente, graças a Deus, e acabei transformando alguma coisa que poderia nos atrapalhar, uma coisa que nos ajudou, que era de cantar o hino nacional, ser patriota, ter valores outros. Mas depois que eu fui para o GEBS, para esses treinamentos que teve na Alemanha, atletas e professores espetaculares foram. Valdir José Barbante, que foi professor, diretor, professor doutor em condicionamento físico, a Fina Flor. Ele era meu atleta no Pinheiros, com 17 anos, e isso é uma coisa também que eu quero comentar com você. E outros tantos. Daí, nos arremessos, nas provas mais técnicas, nós fomos para lá, aprendemos muito, melhoramos muito. Quanto Né? tempo vocês ficaram lá? A gente ficava 2 meses no mínimo. Uhum. E todo ano a gente ia. Todo ano a gente ia. Então, aquilo foi uma coisa espetacular. Foi uma Espetacular. escola, né? E lá você continuei perdendo amigos, porque lá eu tinha que tomar conta de 100 jovens, 60 meninos e 40 meninas, e mais os professores, que você tinha que ficar, meu Deus, onde está, onde não está. Eu, umas 2 vezes, quando cheguei de lá, eu tive que ir para o médico para conversar um pouco, porque estava... Bom, quando eu falei do Valdir, Paulo Roberto Oliveira, que são, inclusive, doutores em educação física, um mais na área de fisiologia do exercício, outro mais na área de treinamento com sobrecarga. Eles foram alunos lá, por isso que eu digo na escola, no colégio, foram alunos de um professor chamado Barreto, que é uma coisa extraordinária. Aliás, a cidade todinha é extraordinária, porque de lá saiu o Ideraldo Bellini, que foi capitão da seleção brasileira de futebol, e tantos outros que tem agora, que eu não me lembro, talvez na ânsia de querer lembrar, está se escondendo na minha memória mais ainda. Mas o trabalho que ele fez lá foi um trabalho espetacular. E ele mandava esses jovens, por isso que eu disse para você, às vezes me mandava já trabalhado, já começou e veio continuar comigo. Entende? Então, ele fazia esse trabalho Barreto. E na cidade tinha outros professores que faziam, que vinham para os jogos colegiais, que foi uma coisa que acabaram no estado de São Paulo, que não podia ter feito isso. Jogos escolares.
né? Então, essas coisas todas. Eu estava falando para você, você tinha me perguntado. Como que foi o início desse percurso, né, para chegar nas Olimpíadas e tudo? Então, ele foi passando por etapas, porque lá na Alemanha eu pude aprender uma infinidade de coisas, né, que me melhoraram sensivelmente. E dali, com os olhos mais apurados, embora eu sempre tive os olhos para ver movimento, para saber olhar um movimento. Então, isso é uma coisa que dá para você ajudar, ensinar. Como que você olha um salto? Como que você olha? O que você olha primeiro? Um salto em extensão? Você tem que olhar o que primeiro? As pernas. Os pés. O trabalho dos pés, das pernas. Isso. Mas há quem olha o braço e depois não dá tempo de ver as pernas. Então, isso é uma coisa que dá para praticar. Passei por essas coisas todas lá e, de repente, começou a aparecer atleta bom na minha mão. Não que os outros não fossem, né? Os outros talvez merecessem um cuidado melhor do que eu pude oferecer. Então, não foram tão bons como o João do Pulo, como o Douglas de Souza, como o Messias José Batista, como Elisete. Eu mandei uma lista para você. Sim. Depois, se você pode divulgar. Eu De atletas, divulguei. o João. Você falou dos Carlos de Oliveira, que é o João do Pulo, Douglas de Souza, o Messias, Então, Francisco Carlos de Oliveira, o salto em distância, o Gerson Andrade de Souza, muito bom. raso. O Gerson é um médico que eu falei que ia. Não sei se você tentou falar com ele. Não. Esse é um aluno da Escola Paulista de Medicina. Eu estava trabalhando no centro de treinamento ali na Pedro de Toledo e vi um cara correndo. Vi um cara correndo aleatoriamente, para lá, para cá um pouquinho e tal. Eu fui falar com ele. Você não quer treinar comigo? Vamos treinar. Ele corria para 53, os 400 metros, 53 e pouco. Ele chegou a correr para 45 e porcaria. É um tempo de nível mundial. Meu Deus. Ele foi da equipe do Brasil dos Jogos Olímpicos de Moscou. Enfim, eu estava no lugar certo, na hora certa. E ele também. Ele não treinou comigo o tempo todo. Ele fez os melhores resultados dele treinando com um técnico chamado Akio Matsuura, que infelizmente veio a falecer esses dias aí. E treinou também com o Katsuhiko Nakaya, que foi olímpico também, mas chegou a dar treinamento para a equipe do Brasil e para atletas do Brasil. Mas o João Carlos de Oliveira foi um espetáculo. O Douglas saltou 8,40 metros. Com 8,40 metros, ele foi o quarto melhor resultado do mundo. Depois ele foi superado. Mas ainda hoje a gente assiste competições, final de mundial, final disso, final daquilo, os atletas ganhando com 8,10 metros, 8,20 metros. E eu me lembro de ele saltando 8,40 metros. Mas, infelizmente, os duas pilastras que eu tinha para me segurar morreram de desastre. Os dois, não juntos. O João, em consequência do desastre, ele perdeu a perna, e o Douglas morreu
morreu queimado Hum. dentro do carro. O carro aquaplanou, bateu numa pilastra e ele morreu. Ele e um outro atleta que estava treinando comigo e que era um futuro saltador de nível mundial, chamado Gustavo. Técnico no Rio de Janeiro, ele tinha, mas veio, queria treinar comigo, porque queria. Mas essa Elisete, por exemplo, que entre outras moças, mulheres que eu treinei, tem a Keila, que chegou a treinar comigo, foi para uma Olimpíada treinando comigo. Fazia salto à distância. Quem foi, Pedrão? Né? Eu acho que ela foi... O que ela fez? Etapa? Heptado. A Elisete Heptado. 1,68 m de altura, saltou 1,78 em salto em altura, saltou mais do que a altura dela, saltava acima de 6,30 no salto à distância, arremessava peso a 13 metros e porcaria. Enfim, uma atleta espetacular, corajosa, foi a atleta mais valente. Me perdoem os outros tantos que estão me ouvindo, mas eu não posso deixar de dizer que foi uma atleta que eu tive a honra de treinar. Foi um presente que Deus me deu, minha amiga e tremenda atleta. Tremenda atleta. Não perdia antes de perder, só depois que passasse a linha de chegada ela perdia. Até então ela estava ali, no pé de quem fosse. Espetacular. Que ano foi isso? Uns 8, 10 anos atrás, ela veio a falecer há uns 4 anos atrás. Desastre de automóvel. Hã? Desastre de automóvel. Ela faleceu? Ah, que Faleceu. tristeza. É. Eu perdi o contato com a família, porque eu andei meio sem saber onde pisar, porque, de repente, de uma porção de coisas que eu representava como técnico, como dirigente, eu passei a não ser nada. Porque você, para viver, você demora 10, 12 anos, 15 anos. E para desaparecer, um dia. Então, para mim, foi muito triste esses atletas terem ido embora, porque eram meus amigos e porque me fizeram falta. Enquanto eles estavam vivos, ninguém me dava bordoada. Todo mundo tinha medo de fazer alguma coisa de maldade para mim e ficar sujo ou passar a não merecer o respeito desses atletas. Da equipe toda. Mas é isso. Vamos em frente? Vamos em frente. Ah, Pedrão. Escuta, Que velho dela, né? pulo quando ele fez aquele salto assim. Que nada ele tinha? O João tinha 22 para 23 anos, quando ele saltou o recorde mundial. É. 17,89. Foi no Pan-Americano, não foi? Foi no Pan-Americano do México. É. Mas depois ele saltou muito mais. Ah, é? Nós fomos para a Tchecoslováquia. Né? Não, nós fomos para a Hungria numa competição e ele ganhou lá de todos os outros saltadores, inclusive dos 2 que ganharam, supostamente ganharam dele na Olimpíada, que foi um resultado bom. Lá ele ganhou também, mas ganhou com uma diferença de 40 centímetros mais do que Nossa. o terceiro. E em Moscou, ele saltou 18 metros e 20, 18 e 30, 18 e 40. Meu Deus do céu. Saltou. Mas dava um FAO para ele, e como não tinha essa aparelhagem agora de filmar, dava,
para acusar se houve erro ou não, ele foi surrupiado. Eu estou dizendo isso, é uma coisa muito feia, você acusar alguém de roubo, mas foi que o técnico da Austrália provou que ele tinha sido roubado, que ele e o atleta da Austrália foram roubados. Ele tinha filmado, né? A televisão da Austrália filmou e depois passou diversas vezes para quem quisesse ver. Eu não pude ficar perto porque eles não deixaram um técnico que não fosse credenciado com uma credencial especial por eles entrar no setor que dava para ver o salto de forma melhor. Mas assim mesmo, da onde eu estava, eu assisti, inclusive, a prova com o Dr. Mário Pini, médico famoso do Comitê Olímpico, que veio a falecer também já faz tempo. Eu tive outros atletas que correram muito bem, que não treinavam obrigatoriamente comigo, atletas do Pinheiros. Teve atletas que a maioria treinou comigo, mas depois que eles se formaram, eles passaram a ter o grupo de atletas deles. Entendi. Mas foi uma... Pedrão, como é que você faz para treinar uma heptatlo? Como é que consegue treinar tudo isso? Você tem que seguir, por exemplo, uma ordem estabelecida, prioridade estabelecida por você. Por exemplo, a parte técnica, você vai ver prioritariamente na minha, no começo do treino. Porque tem gente que faz uma série de coisas, se cansa, não tem o domínio técnico ainda, quando vem cansado, acaba não melhorando. Isso serve para as provas técnicas, arremesso do peso, lançamento do dardo, o salto à altura. Se a pessoa estiver cansada, ele se acovarda até para um sarrafo. Né? Sarrafo esse que a gente pode até deixar de colocar, dependendo do grau ou da capacidade de salto que tem o atleta. Se ele não tem ainda firmeza no gesto que ele vai fazer, você não vai colocar um sarrafo lá, porque em derrubando o sarrafo vai cair por cima, vai se machucar, entende? Então tem uma série de cuidados. Tá? A prova de velocidade você tem que treinar concomitantemente às provas técnicas ou em separado, mas primeiro treina a velocidade, para depois treinar o suficiente para correr 800 metros, que é um trabalho de resistência em velocidade. Resistência em velocidade. Né? E os 100 metros é um trabalho de força explosiva. Né? Então, se você gastar aquela força explosiva aqui, no começo do heptatlo, ela vai te fazer falta em algum momento numa prova que mereceria... Só para explicar, porque, por exemplo, tem gente que está assistindo que não sabe direito como é que é um heptatlo. Ele eu vou falar as provas, né? São 100 metros com barreira, o heptatlo é só para mulheres, porque os homens fazem heptatlo, né? Vamos explicar. 100 metros com barreira, lançamento de peso, lançamento de dardo, salto em altura, salto em distância e corrida de 200 e de 800 metros. Tudo isso Justamente. É um dia só? Não, em 2 dias. 2 dias. 2 dias. Como é que é dividido? Vamos ver se eu me lembro a ordem. Mas 100 sobre barreiras, depois vem o salto à distância, depois vem o arremesso do peso, depois vem 200. Está marcado aí para você? Não. 200 metros? 200 metros, corrida de 200. Isso. Então. E as outras provas, o 100 sobre o salto à distância,
é no primeiro dia também, logo depois da barreira, eu acho. Eu não me lembro mais direito. Ok. Minha cabeça está uma puta. Mas isso é o menos importante, não que não seja para atender quem perguntou. Mas essa parte aí é fácil de procurar, entendeu? Num livrinho de regra, uma qualquer coisa. Se ela me perguntar sobre o treinamento do salto à distância, aí eu vou ficar mais à vontade. Mas não é isso também que vai interessar. Eu acho que o que interessa é o que abranja bastante pessoas. Não sei se você concorda. Sim. Não, porque aí no dia seguinte se faz as outras provas, porque a corrida de 100 metros com barreira é considerada... É a primeira e a de 800 é a última. Perdão? A corrida de 100 sobre barreiras é a primeira. É a primeira. E a de 800, Corrida de... a dos 800 é a última do último dia. É a última prova, deputado. Você tem as provas aí? Porque, nossa, é um trabalho hercúleo, né? Você tem que treinar Então, lançamento tem que treinar, tem lançamento que de dardo, corrida. fazer uma divisão de esforços. Corrida 100 metros, com barreira. 100 sobre barreiras, Peso, arremesso do peso, dardo, lançamento, lançamento do dardo, salto em altura, salto à altura, salto em distância, salto em distância, 200 metros, 200, 800. 800. Mas aí não está na ordem que elas são feitas. Aí está as provas que são. Tá? Mas a primeira prova é o 100 sobre barreiras, depois é salto à distância, depois é que vem o arremesso do peso. Entendi. E é, eu imagino o quanto deva ser difícil, por exemplo, ela sair de uma corrida de 100 metros de barreira e ir para um salto em distância e depois ter que se concentrar no lançamento de peso, que são provas, né, que não... Não é impossível, não, porque não há uma complexidade de gestos tão grande no arremesso do peso, por exemplo. Não é? Se for um lançamento do dardo ou do disco, já requer ou um lançamento do martelo, que faz parte do resultado. Essas provas são extremamente técnicas. Sei. Tão técnicas quanto o salto de vara, ou até mais do que uma corrida sobre barreiras. Sim. Mas a forma de treinar depende muito do como você vai dividir o treinamento para um dia, depois para o outro e assim sucessivamente. Então, eu posso treinar, por exemplo, uma prova técnica ou duas provas técnicas no período da manhã. E posso treinar mais um no período da tarde. Ou uma no período da manhã e duas no período da tarde. E no outro dia, uma outra coisa. O atleta que quer e que tem que fazer resultado, ele não pode treinar 1h30 e achar que vai treinar tudo direitinho. Ele vai ter que Fazer ter muito mais né? dedicação. Só um segundinho. A ordem do epitrato. No primeiro dia, são 2 dias de competição. No primeiro é os 100 metros, com barreira, salto em altura, arremesso de peso e 200 raso. No segundo dia, o salto em distância, lançamento de dardo e 800. Perfeito. Entendeu? Secretária aqui. Nossa! Você viu essa eficiência da secretária? Extremamente eficiente. É porque ela era secretária também nas competições da Confederação. Árbitra, diplomada.
Bom, então você estava falando dos treinos, né? Então essas pessoas têm que fazer esses treinos em 2 períodos. Um atleta de alto nível, ele vai treinar 2 períodos. Um jovem, ele não vai treinar 2 períodos. Entende? Vai treinar, mas não vai poder se dedicar tanto a essa ou aquela prova, porque não tem tempo hábil para isso. Né? É bem por isso que é difícil você ter um jovem com 17, 18 anos fazendo decathlon. Ele vai fazer um heptatlo também, ou vai fazer um pentatlo. Né? Mas essas provas que demandam mais tempo, então, no ministrá-las para jovens, para crianças, a criança nem chega perto do resultado. Né? Ele vai aprender, vai passar por um caminho bem macio para ele não se machucar, até chegar a hora dele fazer um treinamento mais forte. Esse bem macio é por minha conta. E eu me pergunto assim, o que que passa? Porque eu, por exemplo, eu treinei com você o atletismo, o salto em distância, o salto em altura, mas jamais me passaria pela cabeça de fazer um heptatlo, porque, né, como é que a pessoa descobre esse dom, essa... Você conseguiu, por exemplo, identificar na Elisete essa facilidade? Como é que foi? A gente faz um trabalho com todos os atletas. Sei. Quando eles chegam no clube, você vai ensinar desde correr, até correr em cima de uma linha, para ter equilíbrio, até saltar e progredir esse salto em cima de uma linha, para ele ter um domínio e saber distribuir o seu peso, fazer força contra o centro de gravidade e não fora. Ele vai aprender tudo isso. A prova sobre barreiras é a prova-chave, é a prova-mãe do atletismo. Se você vai trabalhar lá na frente em alguém no arremesso de peso, pode ensiná-lo a correr barreira, a fazer os movimentos, não querer passar uma barreira a 1,6 m de altura, não é isso. Mas uma barreira baixinha, a coordenação daqueles gestos, daí tudo vai ficando, né? E vai facilitar depois quando ele tiver que fazer um movimento técnico, nem que não seja aquele. Mas quem faz a barreira já entra com vantagem. Ela é a prova mãe de quem está começando, disparado, é a mais importante. Aí fica fácil, porque daí você pega uma menina rápida, se ela corre bem barreira, é uma boa velocista. Para ser uma boa velocista, ela tem que ter o quê? Força na perna. Não adianta, ninguém se desloca com velocidade. Na natação, ninguém nada mais rápido, entendeu? Por obra do Espírito Santo. Ela tem que fazer força. Tem que empregar. Ah, mas não é só força. Não. Uma força dentro de uma técnica, de uma suavidade técnica. Mas daí você vai pegando as outras provas, o arremesso do peso. Mas o dardo já precisa de uma dedicação maior. Então, como que você vai ensinar dardo? Você ensina lançando medicina, pelota, né? E vai aprendendo. Isso aí depois é um dia após dia de aprendizado, vai aprendendo. Né? Você não vai querer socar tudo isso na cabeça de alguém que você enlouquece. Não. E nem você explica ou corrige 2 coisas no mesmo tempo, treino. A não ser que você corrigindo, por exemplo, o tronco, você consiga que ele melhore, por exemplo, um outro movimento que está ligado a esse movimento. Sim. Então você pode. Mas olha isso, daqui a pouquinho, olha aquilo, trabalha mais, bate mais a perna agora.
aumenta o ritmo. O braço não está acompanhando. A pessoa que está fazendo fica louca. Como é que ela quer que eu faça tudo isso? Ainda vai chegar uma hora que não precisa nem falar, porque daí o que vier é assimilado. Sim. Mas o aprendizado é importantíssimo, importantíssimo. Aprender a ter noção de distância. Não é? Quem corre para saltar? A tábua está lá na frente. 26. Ah, não, mas a tem que dar certinho. Não, o atleta é que vai fazer com que ela dê certinho. O número de passados que ele precisa é X, mas esse X vai variar de acordo com a velocidade do tempo nas costas, vai diminuir a resistência do ar, então ele vai chegar mais veloz na tábua, ou ao contrário, um vento contra que vai dificultar a chegada dele na tábua. Sim. Então, em dando tudo isso certo, ainda assim ele tem que adequar as 2, 3 últimas passadas para entrar na tábua em continuidade com uma corrida que ele fez, que tem que ser em velocidade ótima, não máxima, porque ela não é o objetivo maior. O objetivo maior é saltar. Então, tudo isso tem que ser adequado. Tem que ser adequado. Eu, por exemplo, fiquei muito mais dentro desses trabalhos que eu fiz, da minha participação como técnico, eu fiquei muito mais com essa parte de ensinar gestos, corrigir gestos, com os meus atletas Sim. e com outros que vieram me procurar e que me procuravam e que a gente conversava. Esse a gente conversava, hoje, igual ontem, e um pouco melhor do que anteontem, os técnicos já conversam um com o outro, já trocam conhecimentos. Eu sempre fui muito aberto a isso, e sempre fui muito metido a dar palpite, que eu não aguentava, eu queria ajudar. Queria ajudar. Então, eu acabava dando palpite no atleta do outro, cara. Ficava louco da vida, com razão. Mas não é. E porque você leva muito a ferro e fogo esse negócio, o atleta é meu. Não, o atleta é do pai e da mãe dele. Ele é seu momentaneamente. Né? De repente, ele vai ser do outro técnico. Ele tem que aprender a ouvir A, B, C e fazer uma triagem do que interessa, do que. Não é? Isso aqui, que nem a propaganda que tinha do extrato de tomate elefante. Tinha aquele elefante. Esse fica, esse vai. Entende? Então você tem que ir catando as coisas. Quantas E aí, aonde que nós foi, Pedrão? Olimpíadas? É, Olimpíadas eu fui em Montreal, Moscou? em seguida Moscou. Aí eu comecei a trabalhar no basquete também, porque o João tinha tido desastre e eu fiquei muito triste. Eu estava por largar o atletismo, fui para o basquete, trabalhar como preparador físico do basquete. E no basquete eu pude ajudar bastante a equipe de basquete. No meio da minha estada lá na preparação física do basquete, houve uma parada para mim, porque eu voltei para o atletismo, e o Valdir José Barbante, fez um treinamento com esses meninos com uma capacidade extraordinária, e eles acabaram ganhando dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, o Pan-Americano. Então, eu fui Montreal, Moscou, Seul, não fui para os Estados Unidos, porque eu não quis ir no basquete, para Barcelona. Quer dizer, se for levar em consideração o trabalho, eu vou colocar Barcelona também. Aí, Atlanta.
Aqui já são um, Greg três, quatro. Tenas. Acho que 1 a 6, 7. Posso fazer? Teve uma em Atlanta que eu não fiquei, porque eu não tinha sido escalado como técnico. Usaram um critério que era para me dar um passa fora. Então, eu fiquei com o atleta até o dia da prova. No dia da prova, eu fui embora. Ô, Pedrão, alguém já pensou, te convidou para escrever um livro? Ai, eu gostaria, sabe, gostaria de escrever um livro, mas não uma história da minha vida, bem piegas, não. E nem um livro para competir com outros tantos que são letrados. Eu sou a besta letrada, né? Eu sei daquela forma que você deve evitar. Como que é? Quando você sabe muitas coisas, de coisas diferentes, isso chama, como é que é o nome disso? Polivalência do nada. Você sabe tudo e não sabe nada. Eu sou um polivalente. Só você para falar essas coisas. Ai, meu Deus do céu. Sabe de uma coisa? Eu vou falar algo. Você deveria ser clonado. É, unificado já. Unificado eu posso ser, porque, afinal de contas, eu estou com um corpinho de 75, mas eu tenho Quantos anos você tem? 83. 83. Sempre essas patinadas de vez em quando aqui na memória. Rodrigo, tem um nadador aqui, um treinador, Rodrigo Bardi, ele é formidável, ele é nadador de peito e treinador, ótimo. Rodrigo, você chegou tarde, você está perdendo assim um show. Eu sou muito amigo do Glauco Putomati, da natação. Conhece o Glauco? Sim, Ele chegou a trabalhar com aquele menino de Campinas que foi campeão, foi recordista do mundo, campeão pan-americano. quem? Como é que chama? De Campinas, o melhor atleta de Campinas da natação. Isso é coisa aí de 20, 30 anos atrás. Não sei. Do peito. Ó, o José Medalha falando, meu grande amigo Pedrão. Zé Medalha é um anjo da guarda para mim. Ele que me arrumou a ida para os Estados Unidos para fazer um curso lá na UCLA com os técnicos de lá, e eu devo isso a ele, ele sabe disso, foi por insistência dele, mas que eu fui, insistência, eu queria ir, mas havia uma corrente contra, e ele peitou todo mundo, e você vai, você vai, você vai. Graças a Deus, o que eu vi lá, eu pude trazer para cá e ser, em seguidinha, usado por outros técnicos e favoreceu o João, por exemplo, meu atleta, o João do Pulo, o irmão dele e outros tantos, treinaram pliometria utilizando caixas, e foi coisas, ensinamentos que eu trouxe de lá. Graças ao meu amigo Medalha. Eu tive o prazer de conhecer. Professor Dr. José Medalha. É, escuta, qual dessas Olimpíadas foi a que você mais assim se impressionou e gostou? Assim, que alguma coisa que te marcou? Moscou. Moscou? Por quê? Por causa do Misha, do ursinho. Quando ele entra na pista para subir as escadas e acender a pira olímpica, chorando, não é brincadeira, não, não há quem aguente. Foi lindo, maravilhoso. E a gente pôde assistir
Eu tive a oportunidade, em Montreal, de ganhar um abraço antes dela ser famosa, medalhista, do jeito que foi, da menina da ginástica da Romênia, Sara Comenetti. A Nádia Comaneci. Comenetti. Eu e o João, ela passou com uma amiga dela e abanou a mão para o João, depois foi lá conversar com a gente. Em seguida, ela ganhou nota 10 em todas as provas. Mas eu não tenho como contar isso, então eu não conto. Estou contando para você e para quem está ouvindo só. Deve ser realmente um privilégio. São momentos que tatuados. É. Mas então, Pedrão, a gente poderia combinar um dia. Eu conheço um jornalista formidável, a gente poderia tentar escrever um livro. Quem sabe alguém anotando, porque essa paciência Uma para escrever maneira melhor que é gravar. pode ser, mas tem que ter alguém para me ajudar, para me organizar, que eu sou muito desorganizado. Sim, sim. Olha, eu amaria ver um livro sobre o seu percurso e essa polivalência do nada que você faz. José Medalha, você acha que um homem que desse jeito assim, que fala assim, não, mas eu sou um polivalência do nada, você tem ideia? O que você acha disso? Ah, olha, Pedrão. Fizemos um belo trabalho na Ubra. Aonde? E na seleção de basquete também, porque ele era o técnico. O técnico do basquete era o Ari Vidal. E o Medalha era o assistant coach. O Ari Vidal foi uma pessoa extraordinária. Ele era muito intuitivo. E o Medalha é muito organizado. Né? Então, eu era o preparador físico e o leão de chácara deles. Não deixava ninguém, nem jogador, nem nada, ser mal educado com eles. Eu protegia o máximo que eu podia. E assim foi a minha passagem pelo basquete. Quantos anos durou a passagem? 4 anos. 4 anos. Eu não vou nem perguntar se você gostou mais ou menos, porque eu acho que quando você faz alguma coisa, você faz de corpo e alma. Então, são duas coisas. Você achou muito distinto, assim, ser técnico de um... Puxa, porque do atletismo para um basquete deve ter muita diferença, não tem? Tem, mas é rápido. Eu fui preparador físico de futebol profissional. Eu não queria ser, mas fui. Isso. E graças a Deus fui bem, porque o time de São José dos Campos ficou em segundo lugar no Campeonato Paulista. Perdeu para o São Paulo numa última bola, mas foi campeão do time de futebol. Sim. Em São José dos Campos, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Edgar Simões, que é uma coisa espetacular, um técnico espetacular. Em seguida, eu trabalhei com basquetebol na seleção. Foi uma honra. Hoje, uma honra muito mais do que naquela época. Eu não era capaz de me aperceber quanta coisa estava acontecendo. Eu dei treinamento para o Oscar Schmidt, para o Marcel, para o Pipoca, para o Israel. Pessoas que treinavam, você não precisava ficar cobrando. O Oscar era um cara que dava 500 arremessos depois do treino. Por isso que o apelido dele era Mão Santa. Então, tudo isso foi uma maravilha, mas a emoção maior, eu acho que foi ser preparador físico. Não, a emoção maior foi o João.
não tem jeito de não ser. Quase me matou no coração. E a alegria de ter trabalhado com o pessoal de basquete. Marcel, um amor de pessoa. Israel, o apelido dele era Cavalo, e ele não era nada disso. Forte. Né? Mas esse último... Do José Medalha. E nossa passagem pela Ubra? Medalha vai falar? O Medalha está perguntando. E a nossa passagem pela Ubra? Foi espetacular. 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 Nós conseguimos marcar território lá. Trabalhamos duro. Depois de chuva, do que fosse, quando tinha treinamento no tempo, era no tempo. Né? A medalha exigia muito. E eu fazia de acordo com o que me deliberasse fazer. Você teve privilégios, mas você construiu, viu, Pedrão? Se você me permitir, eu queria... Admiração incrível, incrível. Sabe, eu treinei com você quando eu tinha 15 anos e durante, acho que foram 3 anos, eu tenho 67, nunca me esqueci de você. Muito obrigado. Para todas as pessoas com as quais eu tenho um pouco mais de intimidade, que eu converso e tal, você sempre faz parte da minha conversa e das minhas... Porque, olha, é difícil achar um treinador gabaritado assim. E não só do ponto de vista formação em educação física, sabe? Toda essa parte de psicológica que você tem, de delicadeza com as pessoas, de chamar atenção quando necessário, você lapidou muita gente, sabe? O José Medalha que me diga o contrário, então, se eu não tiver razão. Mas... Eu queria mandar um beijo muito grande para os meus ex-atletas, do Pinheiros, mais especificamente, porque foi onde eu me descobri, e um clube que é um orgulho trabalhar no Pinheiros. Então, já foi embora, já morreu, o maior técnico de atletismo que eu conheci, Manuel Bortoleza. Ele era o cara que passava o rastelo na pista. Ele era o braçal e conhecia as provas técnicas mais do que a gente. Fazia correção de salto com vara. Um cara extraordinário, uma figura, né? Uma figura, Manuel Bortoleza. E eu não fico citando, às vezes, muito nome, porque você se esquece de um, de outro, e parece que você não considerava pessoas importantes para você. São importantes, como é importante para mim, embora seja um relacionamento muito distante. O atleta mais corajoso que eu tive, a atleta mais corajosa que eu tive foi a menina do Epitácio, a Elisete. E o atleta mais corajoso que eu tive foi José Luiz Rabassa. Não sei se é José Luiz Antônio Rabassa. Não sei. Agora ele há de me perdoar, porque eu estou com a cabeça muito quente. Mas ele foi um atleta extraordinário, atleta de equipe. Ele se sacrificou do atletismo? pela equipe. Rabassa.
um espetáculo. Né? E o que ele fazia? O que ele fazia no atletismo? O que precisasse, mas 400 era a melhor prova dele. 400 metros. Qual você acha que é a prova do atletismo mais difícil? Salto com vara. Salto com vara. Ah, é acrobático. O martelo também, o lançamento do martelo é bem difícil. Mas o salto com vara é insuperável, em dificuldade. Nós tivemos atletas, mulheres maravilhosas, né? Salto com vara. Maravilhoso. É. E sem ser no salto com vara, por isso que eu digo, a gente vai esquecendo como que alguém pode falar de atletismo no Brasil sem falar Maureen Maggi. Imagina! Essa menina foi um espetáculo. Um espetáculo. Foi em 2016 que ela saltou na China. Eu estava por lá. O técnico dela é muito bom, espetacular. Isso não quer dizer que outros técnicos não sejam. Eu, por exemplo, agora acabei descobrindo, assistindo competição, que tem um atleta, um técnico em Joinville que treinou a melhor saltadora de distância que o Brasil já teve, se não em resultados, em técnica. Uma menina espetacular, treinada por um brasileiro aqui no Brasil, na cidade dela mesmo. Como é o nome? Eu não sei se é João Carlos o nome do técnico, em Joinville. Joinville? É, Joinville. Ó, o José Medalha está falando sobre para você comentar o projeto Xerox da USP. Então, aquela hora que nós estávamos falando de sequência de trabalho, esse projeto foi um projeto. Medalha, desculpa, eu vou falar eu, mas você sabe que é nós. Mas o projeto, quem fez mesmo, a proposta de projeto, fui eu. Depois o Medalha melhorou, assessorou, ele era o diretor do CPUSP. Ele comprou uma briga tremenda, porque eu fui ser técnico de um projeto proposto pela Xerox do Brasil. Entende? A universidade não teve nem como me barrar, porque é difícil também você não ser USP. E eles têm a razão de ter esse amor todo incontido pela USP. Mas eu fiz um trabalho lá com outros profissionais, com o Neilton Alfano de Moura, o Adalto Domingos, o Katsuhiko Nakaya, e depois teve um pessoal que ajudou, Jorjão, ajudaram no projeto. Esse projeto, a parte científica de sustentação do projeto, foi feita por professores, por médicos lá da USP. E Ele eu conseguiu também não esse projeto, vou arrepender Pedrão. de ninguém. Né? Ele consistia em que projeto? O que era esse projeto? Esse projeto foi um projeto assim. Nós selecionamos pro atletismo, mas a finalidade era praticar alguma coisa ou fazer alguma coisa. A USP sempre falava, tem que fazer isso para melhorar a economia, tem que fazer aquilo para melhorar não sei o quê. E quando que a USP, eu perguntei para o Roberto Lobo, que era o reitor e meu amigo de um irmão meu que veio a falecer, e ele tinha muita amizade comigo. Eu falei, quando que a USP vai falar, nós vamos mandar um economista nosso lá e vai resolver o problema? Eu fui muito atrevido em dizer isso, né? Porque eu não sei até onde. Eu falei, quando que nós vamos fazer um trabalho com as crianças da periferia da USP, do entorno da USP? Pegar e fazer um projeto que venha a condizer com isso tudo que a gente divulga, que a USP faz, e agora. Aí lá foi
fazer parte do projeto, ajudando o Alberto Carlos Amadio, que é um professor de biomecânica, um doutoramento na Alemanha. Foi meu aluno desde Tatuí, na Escola de Educação Física de Tatuí. Foi como professor pela USP, né? Teve nos projetos também. Mas o projeto Xerox, ele pegava as crianças, selecionava, nós selecionávamos, os colégios tinham que levar as crianças até a CPUSP, e lá a gente fazia uma bateria de teste, que tinha velocidade, tinha lançamento da pelota, tinha... Eram crianças de 10 anos? Crianças de 10 em diante, porque a nossa preocupação era não ter quem as levasse até o CPUSP. Então, se fosse muito novinha, ficava uma coisa perigosa. Sim. Então, nós estabelecemos, acho que foi 12 ou 13 anos, né, para essas crianças poderem ir. E elas foram selecionadas por qualidades físicas e atléticas, não por pobreza, Sim. que é um outro projeto. Não adianta você querer botar lá, por exemplo, um menino que passa fome em casa para correr 5 metros ou 3 metros. Então, nós adequamos o projeto para a população que tinha aqui do lado, e o mínimo que nós nos propusemos a fazer era, quando essas crianças saíssem do projeto, eles terem aprendido hábitos e costumes, como usar um banheiro, como não fazer xixi na tampa, não cuspir no chão, porque alguém ia ter que limpar o que ele fez, aprender a gostar dos funcionários, a tratá-los bem, enfim, tudo isso o projeto fazia. E aí entra, por exemplo, medalha, entra muita gente não, pouca gente, mas que medalha. Houve professor que ficou enciumado e achava que o projeto não devia ter a minha direção, mas porque eu não era filho da USP. E quanto tempo durou esse projeto? Até hoje. Até hoje? A sementinha do projeto. Sim. Que ele plantou existe até hoje. Mas o projeto USP Xerox, ele caiu por ciúme de um outro projeto que surgiu na mão de uma pessoa muito poderosa e matou o nosso projeto. Devia ter construído um outro, como acabou sendo construído um outro maravilhoso do Ayrton Senna, com crianças também, lá no CPUSP. Né? Então, tinha lugar para todo mundo. Né? Teve um pessoal que treinou judô lá, Douglas Vieira foi o professor. Enfim, o projeto do Douglas estava inserido no projeto USP Xerox. Foi uma coisa muito linda mesmo. Eu, uma vez, peguei um táxi, fui reconhecido pelo motorista do táxi. Ô, professor, como é que vai estar lembrado de mim? Tinha sido aluno do projeto. Que legal! Parou o carro para eu ganhar um abraço. Que coisa! A coisa mais linda é isso. Eu sou um banana, eu não posso começar a chorar, porque senão eu choro. Antes de chorar, eu fico fazendo, às vezes, uma piadinha, uma qualquer coisa, para disfarçar a minha emoção. Mas e aí? Como que nós ficamos? Paramos por aqui? Sim, ou quem vai deliberar? Acho que você está morrendo de fome, me xingando um monte, porque são 15 para as 8, nós estamos aqui 1h45 falando. Não deu tempo.
não deu tempo de pensar em tudo. Se, por um lado, você fez alguma coisa que me desagradou, a Graça, minha mulher, você agradou, porque ela não teve que fazer nada para eu comer, não teve que ir para a cozinha. Olha, Pedrão, se você me permite, eu vou manter contato com você. Se Deus Medalha, quiser. eu adoraria entrar em contato com você também. Eu já te conheço, assim, de outro lugar, mas eu adoraria entrar em contato com você para conversar. E eu não Se sei Deus quiser. como Isso. fazer para entrar em contato com você. Aonde que eu te acho? O Gerson, eu vou entrar em contato com ele para fazer uma live, conversar com ele também. Doutor Gerson, né? É. E, Pedrão, muito obrigada mesmo, viu? Foi um privilégio, muito agradecida. Você não tem noção do tanto de tempo que eu demorei para te encontrar. Eu tive que entrar em contato com, eu acho que foi a Federação de Atletismo. E alguém É, lá me passou o seu número de telefone. a Federação de Atletismo e a Confederação de Atletismo estão em ótimas mãos. Ótimas mãos. Os dois presidentes são excepcionais, muito bons. Eles criaram uma outra forma de ser dirigente em atletismo ou em esporte amador ou em esporte. Sei. Né? Uma loucura o que eles fazem. Não sei como é que eles acham tempo para fazer. Mas eu queria, mais uma vez, te pedir licença e mandar pelo medalha para as atletas, para os meninos, ele pode deixar que eu mando um beijo no coração e que eu fiquei muito feliz de ouvir a voz do medalha. Ah, não ouvi, só ouvi os elogios que você fez para ele também. Doutor Zé, Olha, José, muito obrigado. José Medalha, se você quiser, você entra lá no meu Instagram, Fabi Gutin, e você me manda uma mensagem para a gente conversar. E quem sabe a gente consiga montar um projeto de livro para o Pedrão, se você topar, tá? Pedrão, muito obrigado. Obrigada à sua esposa também, a Graça. Obrigada a vocês todos que participaram dessa live. Foi uma satisfação enorme, um grande privilégio, Pedrão. Um beijão bem grandão para você. Muito obrigada, viu? Eu também agradeço a quem me ouviu e estou muito feliz. Eu renasci hoje mais uns 10 anos. Tchau, querido.